Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente continuou falando sobre campos variáveis no tempo, né? Onde a gente deduziu aquela relação que a FEM é menos taxa de variação do fluxo magnético, que vale para algumas situações, é um jeito de calcular o FEM a partir do fluxo magnético quando é possível calcular, né? O que não é sempre verdade. Então a gente viu um exemplo onde a gente pode calcular assim, e também aproveitou e viu um exemplo onde a gente não pode calcular assim, apesar de ter FEM. Mas agora é importante a gente voltar àquele nosso problema original do trilho para analisar ele sob uma outra perspectiva, né? Então vamos lá, vamos voltar àquele problema, né? E considerar novamente aquele problema. Então a gente tinha a barra e a gente tinha uma resistência que estava lá só para indicar que tinha circulação de corrente. A gente tem a barra, o campo magnético, eventualmente o campo magnético pode ir mais longe, não tem problema, é homogêneo em toda a região, né? E inicialmente a gente tinha uma velocidade constante aqui, né, por hipótese. Aí, vendo a barra y, z, x para fora, vendo a barra se mover, lembra que o trilho é blindado magneticamente, a barra não, a barra é condutora, trilho também. Só o fato de você pegar a barra e puxar no campo magnético já gera uma FEM. A gente tem a separação de cargas, aqui fica uma carga positiva em excesso, aqui fica uma carga negativa em excesso. Como tem um excesso de cargas, a gente gera um campo elétrico. Vamos fazer uma barra um pouquinho mais gorda, para a gente poder desenhar coisas dentro dela. A gente não consegue desenhar coisas dentro dela. Uma barra mais gorda, mas a verdade a barra ela é unidimensional. Daí a gente tem uma força magnética para cima, mas eu quero desenhar, na verdade, é o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui fica assim. Esse é o campo elétrico que surge por causa da separação de cargas. E o campo elétrico fora também é assim. Então, o campo elétrico fora é o responsável pelo movimento de cargas nos trilhos. O campo elétrico dentro não é o responsável pelo movimento de cargas aqui. O responsável pelo movimento de cargas aqui, que gera, na verdade, a FEM, é a força magnética que surge porque as cargas se movem num campo magnético, que é para baixo, inclusive, não para cima. Força por unidade de carga, né? Aqui a gente tem um certo referencial inercial, que está observando tudo essa coisa errada aí. Legal. Nesse referencial inercial, a água ferve. Porque passa corrente, né? Lembrando que já existe FEM aqui, independentemente de ter o trilho. O trilho está aqui para passar corrente e para a gente verificar que passou corrente porque esquenta a água. Aqui continua a resistência, nossa barra gorda, só para a gente poder ver. Tá. Então agora a gente vai usar um outro referencial inercial. E aí é importante lembrar que referenciais inerciais são
completamente equivalentes em física, não só em eletromagnetismo, mas em qualquer coisa, em mecânica, em eletromagnetismo, em termodinâmica, no que quiser, em física. Nesse referencial inercial, né, por hipótese, a gente tem a condição em que esse referencial inercial, né, então, R1, R2, nesse referencial inercial, ele vê barra parada. Logo, se vê barra parada, automaticamente não pode ver o trilho parado. Então, ele vai ver um trilho não parado. E tem campo magnético e tal. E como ele, naquela situação, a barra tinha uma velocidade v e constante, né, para simplificar as coisas, e também para isso, né, agora a gente tem uma situação em que se esse referencial v barra parada, vê o trilho andando. E se antes a barra tinha velocidade v, agora ele vê o trilho andando, né, com menos v, comparado com aquele v lá. Né? Então agora você tem a barra acima dele. Tudo bem. Tá, e agora a gente analisa as coisas quando vistas nesse referencial aqui. Né? Primeiro, continua sendo uma situação em que eu tenho aqui, essencialmente, aqui eu tenho uma espira, então, espira, né, que está se movendo em um campo magnético, né, fiozinhos, onde, eventualmente, aqui sim, a gente já mostrou, a gente pode usar aquela forma de calcular as coisas para achar a FEM. A FEM aqui vai ser dada por menos dφdt. Tudo bem. De modo que, né, como a gente está puxando aqui, a gente vai ter um fluxo magnético que de fato não é constante. Ele é variável, logo aqui tem FEM. Pensando desse lado. Né? Pensando de outro lado. Lá esquentou água. Aqui tem que esquentar água também. Tá? Não tem jeito disso não acontecer. Se lá eu vejo água ferver, vejo luz acender, vejo um som sendo produzido, aqui eu também tenho que ver isso. Então, de novo, tem que ter FEM. Tá? Pensando de outro jeito. Então, o primeiro jeito é simplesmente pensar que isso aqui são fiozinhos que a gente acabou de deduzir agora há pouco, né, que está em movimento e tal. Tem um referencial inercial, sem problema com isso. Está em movimento, tem um fluxo magnético que vai aumentar, porque ao puxar isso aqui, a área exposta ao campo fica diferente, fica maior, né? Então vai ter FEM. Por outro jeito, ferveu água lá, então aqui são referenciais inerciais, então equivalentes, vai ferver também, então tem FEM. Agora a gente tem que verificar a origem física dessa FEM, que é o ponto importante aqui na história, né, quando a gente troca de referencial. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro nesse cara, barra. Bom, a barra agora está parada. Logo, né, neste caso aqui, como ela não está sendo puxada, né, aqui a gente não tem uma força magnética do tipo QV vetor B que tinha antes, por causa que a gente tem a barra estando parada aqui. Né? Então, nesse caso, não dá para falar nesse QV vetor B aqui nessa situação, né? Porque as cargas estão paradas. Pensando, né, que a gente não está transladando aqui a barra. O referencial vê a barra parada. O referencial vê o trilho andando. Ok. Mas trilho andando também não dá para usar como justificativa. Por quê? Porque o trilho, nossa hipótese, é que ele é blindado magneticamente. Então, pensar no caso magnético aqui, né, fica, né, complicado de a gente tentar justificar as coisas pelo lado do QV vetor B para poder dizer que a origem aqui é uma origem magnética. Mas a gente tem FEM. E a gente tem FEM pensando em dφdt. E aí, se a gente comparar aquilo com isso, na verdade, né, lá a área está aumentando, aqui também quer dizer que a variação do fluxo, na verdade, é igual,
quer dizer que a FEM é igual. Quer dizer, então, inclusive, que além de ter FEM, a gente tem que ter FEM com as mesmas características daqui. Isso significa também que se a gente tem FEM com as mesmas características daqui, a gente também tem uma corrente circulando do mesmo jeito que aqui. Aqui a corrente circulava, né, no sentido de que, já que o campo elétrico era desse jeito, a corrente circulava assim, cargas positivas, sempre pensando. Lá então também. Então aqui nesse circuito vai ter que ter uma corrente circulando também desse jeito. Como tem a corrente circulando daquele jeito, quer dizer que vai ter que ter algo que move essas cargas e não é de origem magnética também desse jeito aqui. Então, pensando na situação fora da barra, né, a gente também vai ter que ter um campo elétrico assim. Necessariamente. Mesma coisa que lá. Daí temos dentro da barra. Bom, dentro da barra, antes a gente tinha um campo elétrico daquele jeito. Né? Antes, aquele campo elétrico não era o cara que produzia movimento de cargas. Agora, aqui, como a barra está parada, né, a gente não tem mais a questão da força magnética QV vetor B aqui para se movimentar as coisas. Então, neste caso aqui, né, dado que eu tenho circulação de corrente, então aqui também tem que ter corrente. E essa corrente tem que ser para baixo. Aqui tem que ter uma força para baixo, em cargas positivas, né, para produzir uma movimentação de corrente. Essa força aqui não é de origem magnética, por causa que essa coisa não está parada. Então a origem aqui só pode ser, pensando em cargas, ou é elétrica ou é magnética. Resta então aqui ter uma origem elétrica. Só que para que seja uma origem elétrica, a força aqui dentro tem que ser tal que o campo elétrico aqui tem que ser assim. E aí agora a gente tem uma diferença importante com relação ao campo elétrico que existe aqui com relação ao campo elétrico que existe aqui. Veja que a diferença toda essencialmente não está fora da barra, fora do que era antigamente a fonte de FEM. Agora está dentro da barra. Dentro da barra, o campo elétrico agora atua sim como fonte produtora do movimento. Né? E aí, nesse caso, inclusive, né, como a gente não pode pensar nessa situação de junta daquilo lá, e nem essa situação de separando barra do trilho, né, porque para poder fazer essa análise aqui a gente precisou da barra e do trilho, né, a situação aqui é um pouco mais complicada em definir, né, o que seria aqui K trilhando. Aqui neste caso, né, se a gente tirar o trilho, não tem fim. Veja que interessante. Né? Se tirar o trilho simplesmente, com essa barra parada aqui, né, não vai acontecer nada. A gente precisa do trilho aqui, nesse caso, para poder ter a circulação de corrente e para a gente poder identificar então que existe fém. Tá? Então a coisa é um pouco mais complicada e aí a gente tem uma questão interessante, né, de que ali o campo elétrico, pensando qualitativamente como ele está, pensando qualitativamente como ele está aqui, a gente vai ter uma coisa interessante que acontece aqui, que lá daí não acontece, com relação a propriedades desse campo elétrico. Tá? Então, neste caso aqui, a força que move cargas, neste caso, aí sim, como não é de origem magnética, né, é de origem elétrica, a força que move cargas aqui por unidade de carga, né, aqui sim vai ser campo elétrico, nesse caso. De modo que aqui agora a gente tem um fenômeno diferente do que a gente tinha visto até agora. Né? Então, Φ ser menos a derivada do fluxo continua sendo válida aqui por causa que são fiozinhos e tal. Por isso que a gente está pegando esse sisteminha para fazer análise das coisas, porque é o mais simples. Né? O ponto agora
não é que essa relação não é válida. O ponto agora é que a FEM não é mais de origem magnética. Quem é responsável pelo movimento de cargas é a força elétrica. E força elétrica, por unidade de carga, é campo elétrico. Quem é o responsável agora para ser a F interno que move cargas, agora é campo elétrico. E aí vai acontecer uma coisa interessante, né, nesse caso. Nesse caso, como a FEM é justamente o campo elétrico, e como o campo elétrico integral escalar dele vai dar uma FEM, e como essa FEM de fato não é zero, né, o campo elétrico não é mais conservativo. Porque se o campo fosse conservativo, essa integral dá zero. Porque para um campo conservativo a circuitação é zero. E nesse caso não é mais. Porque sim, vai ter uma FEM. Porque tem FEM, como é que eu vejo experimentalmente? A água ferveu. Então tem que ter corrente, tem que ter uma FEM. Tá? Então agora a gente tem um campo elétrico que tem outras características. Nesse caso. Né? Bom, aí tem uma pergunta óbvia, né? Tá, mas de onde surgiu esse campo elétrico aí? Por que ele tem essas outras características? A gente já vai falar sobre isso, né? Porque tem uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça, que existe de diferença entre o que a gente tem aqui nesse referencial aqui e o que a gente tem naquele referencial lá com relação a todos os elementos que estão envolvidos. Não só, por exemplo, a barra em si, ou o trilho em si, mas tem outras coisas que a gente tem que cuidar, porque tem outras coisas que se alteraram, né? Não só o movimento da barra e do trilho. Né? Mas, indo especificamente por enquanto só aqui, né? Como o campo elétrico agora, a primeira característica é que ele não é mais conservativo, né? E sendo que o E é dado daquele jeito, nesse caso, né? Nesse caso a gente consegue escrever isso daqui. Então a gente vai ter que o E, que é isso daqui, ele pode ser escrito como menos dφ dt, que é isso daqui, nada de problemático aqui, né? Aí uma coisa importante é que a curva C é borda da superfície S. Isso aqui é 13, isso aqui é 12. E aí é importante então ter aquela coisa que a gente já tinha falado aqui antes, quando a gente começou a falar sobre esse negócio. A gente tem uma relação, um casamento entre o modo como você circula na curva C, que é algo geométrico, abstrato, e a superfície S, e é normal essa superfície S, né, correspondente a essa curva C. Dado uma superfície S, você tem uma borda C. Percorreu uma borda C de um jeito anormal, né, vem junto para o regra de mão direita. Isso não pode ser esquecido. Tá? Bom, aí deste lado aqui a gente pode usar o teorema de Stokes para transformar isso aqui numa integral de superfície. Deste lado aqui a gente tem que lembrar que essa superfície é fixa. Então essa grandeza entra aqui e deriva B. Bom, eu vou ter que apagar esse. Não, não vou apagar não, porque eu quero discutir as coisas. Então, vamos pular para cá. Importante que tenha as duas figuras. Então, de um lado a gente vai ter a integral de superfície do rotacional do E escala E ds igual a menos a integral de superfície, e aí tem um del B, del T, porque B aqui dentro é função de mais de uma variável,
então a derivada é parcial, né? Ou, passando essa integral aqui para lá, rotacional de E mais del B, del T, escalar N, ds igual a zero. E aí, como isso vale para qualquer superfície S, aí sim agora a gente tem uma coisa importante, que é isso aqui. Tá? Que é a relação que existe entre E, mais especificamente entre rotacional de E, e B, e mais especificamente entre del B e del T, né, para cada ponto do espaço. Isso sim é uma lei. Isso é lei de Faraday. Isso vale em geral. Disso sai, essencialmente, para uma situação genérica, essa equação aqui e a equação anterior da qual a gente tirou, a equação 13. Tá? Mas é importante analisar essa equação aqui para falar coisas que ela indica e coisas que ela não indica, né? Porque temos problemas conceituais aqui relacionados com isso. Tá? Então, pensando nisso aqui, é mais fácil de discutir naquela forma, mas para cálculos é melhor a forma 13. Tá? Bom, o que aquela expressão ali nos diz? Deixa eu colocar ela aqui. E como é que a gente interpreta aquela expressão ali? Que é coisa importante. Né? Então a gente tem o seguinte: o que ela diz e o que ela não diz. O que ela diz, primeiro? Ela diz o seguinte, né? Que se você pegar esse vetor aqui e somar com esse, para qualquer ponto do espaço, dá zero. É isso que ela diz basicamente. Então, vamos lá. Vamos investigar essa coisa. Então, temos lá no espaço um certo vetor E. Tem lá um ponto do espaço e E é isso aqui. Pronto. Legal. Daí, nesse ponto do espaço, também tem B. Beleza, tá aqui B. Tudo bem. Bom, se tem E, também tem o que seria o rotacional de E. Rotacional do E também é vetor. Rotacional do E vai ser esse vetor aqui. Isso é o rotacional do E, nesse mesmo ponto. Né? Nesse ponto aqui também tem um outro vetor. Né? B, eventualmente, genericamente, é uma função do tempo. Né? B pode ter dependência temporal. B, então, pode variar com o tempo. E B tem um del B del T, que é um outro vetor. Né? Esse outro vetor, né, fisicamente, ele tem que estar assim. Ou de outra forma, a natureza é tal que, né? Natureza, com N maiúsculo. A natureza é tal que existe uma relação entre os vetores rotacional de E e del B del T, tal que quando você soma esses dois vetores aqui para qualquer ponto do espaço, a soma desse vetor com esse vetor dá sempre zero. Isso é o fato físico por trás da lei de Faraday. Né? É a verificação experimental que a natureza se comporta de forma que a soma desses dois vetores aqui dá sempre zero, em qualquer ponto do espaço. Esse é o fato físico. Assim como a lei de Gauss diz que existe carga elétrica, né? É um fato físico, e não existe monopólio magnético, outro fato físico, a soma desses dois vetores aqui para qualquer ponto do espaço dá zero sempre. Ponto. Né? Com isso, você pode inferir coisas que não são causadas por isso, mas são coisas que você infere. Né? Então, você pode inferir com isso o seguinte:
Digamos que você esteja numa situação em que você tem eletrostática. Na situação eletrostática, o campo elétrico ele é esse conservativo. Logo, como ele é conservativo, o rotacional dele num certo ponto, e na verdade em qualquer ponto, ele é zero. Então esse azul é zero. Ok? Beleza. O que você pode inferir daí? Pode inferir o seguinte: dada a lei de Faraday, já que este aqui é zero, porque o campo é conservativo, então esse é zero, então necessariamente este é zero. Logo, você infere também que se a situação ela é eletrostática, ela também é magnetostática. Por causa que B não pode ter dependência explícita com o tempo, porque del B del T é igual a zero. Então B, se existir, é magnetostático. Isso é uma inferência. Tá? De outro modo, se você está numa situação magnetostática, então B não tem variação explícita com o tempo, del B del T é igual a zero. Logo, se tiver campo elétrico, ele é conservativo nessa situação. Então, as situações magnetostática e eletrostática vão gerar com que né, sendo conservativo, o outro não depende do tempo, não dependendo do tempo, o outro vai ser conservativo. Beleza. Outra possibilidade. Você sabe que o campo elétrico não é conservativo. Logo, se ele não é conservativo, então necessariamente, né, vai ter um rotacional de E, vai ter esse aqui, então automaticamente, se você tem um campo elétrico não conservativo, então teu B necessariamente varia com o tempo. Se você tiver um B que sabidamente varia com o tempo, né, tem um del B del T diferente de zero, então necessariamente nessa situação você vai ter um campo elétrico não conservativo. São essas coisas que você pode eventualmente falar. O que você não pode falar, que está errado, conceitualmente errado, e errado, fim. E gera B, por causa disso. Não. Isso aqui, lei de Faraday, não te diz que E gera B. Até porque E não gera B e nem B gera E. Tá? Isso a gente vai falar também um pouco agora e um pouco depois, mais pra frente, no final do curso, né? Para verificar que de fato isso não faz sentido. Né? Tá? Então, E gera B ou B gera E, isso não é dito aqui. Não está aqui e não tem que falar essas coisas erradas aqui. Isso está errado. Vejo que a gente não fez nenhum tipo de discussão aqui desse tipo para analisar essas coisas e nem aquelas histórias do tipo lei de Lenz, né, resposta oposta, não sei o que, toda essa coisa errada aí. Né? Agora, ponto importante aqui, então, voltando para esta brincadeira. Esse referencial vê barra andando, trilho parado, vê um campo magnético homogêneo, constante, tudo bonitinho e tal. Tiramos aqueles resultados, aqui é a força magnética que causa FEM, campo elétrico aqui é oposto à força que gera o movimento, né? Fora é ele que movimenta, mas aqui não é. E qualitativamente a gente pensa aqui, se a gente pensar na situação, o E escalar dl, né? Pensando numa curva, uma parte da curva E escalar dl é positivo, mas aqui ela é negativo. Né? E escalar dl aqui essencialmente é zero. Ali você tem um campo que basicamente é constante, é conservativo. Tá? Lá não, lá é diferente. Mas analisando as coisas aqui e agora para tentar fazer uma conexão com a causa desse campo elétrico diferente aqui, né? Quem gera esse campo? Ali é a separação de cargas. E aqui? Né? A causa desse campo aqui está ligado com uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que também é observada por esse referencial. Então esse referencial vê barra parada, vê trilho andando, vê a mesma corrente, mesma FEM, tudo bem, mas ele vê uma coisa diferente daquilo lá com relação ao campo magnético. E em particular, se esse campo magnético aqui, lembrar que esse campo magnético é gerado por alguém, tem algum equipamento. Esse equipamento gera um campo magnético homogêneo e constante aqui, beleza?
uma bobina, ímã, não sei. Alguma configuração aqui de cargas, correntes, né, que gera esse campo magnético. Essa máquina, esse objeto que gera aqui, está sendo visto como parado, campo magnético homogêneo e constante. Necessariamente lá, esse objeto que gera o campo magnético aqui se move. De modo que ali a geração de campo magnético é causada por algum tipo de corrente. Essa corrente agora aqui varia, porque ela se move. Então ela varia no tempo. E essa variação de corrente no tempo é que causa ao mesmo tempo o campo elétrico que aparece aqui e também o campo magnético que aparece aqui. Aqui aparece um campo magnético. Você tem corrente circulando. Lá também, né? Tem corrente circulando. Como você tem corrente circulando, você vai ter um campo magnético. Né? Lá também. Essa variação de corrente que aparece aqui gera no mesmo local e ao mesmo tempo tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Então, não é que um campo gera o outro, é que ambos são gerados pela mesma causa, que então os gera no mesmo lugar ao mesmo tempo, dando a falsa impressão de que um gera o outro. Não é assim. Eles têm uma correlação, mas não tem causalidade. Eles são gerados no mesmo lugar, ao mesmo tempo, pela mesma causa. Então não é que um gera o outro. Isso é uma coisa importante. Tá? E aí a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Né? Daqui a pouquinho já. Então, para ver isso, antes a gente ver uns exemplos de aplicação dessa lei de Faraday, né? Vamos notar o seguinte. Então, propriedades desse campo. Então, a primeira coisa é que o rotacional de E não é zero. Ele é um campo não conservativo. Então, em geral, o E, campo elétrico, pode ser escrito como um EC mais um EF. EC é o campo de Coulomb. Que é conservativo. EF é o campo de Faraday, campo elétrico, né? Que é não conservativo. Tá? E aí, né, a gente já vai mostrar isso, mas eu vou falar antes de mostrar daqui a pouco, né, deduzir isso. O que acontece é o seguinte, tá? Vamos calcular o divergente disso. Então, divergente do E é o divergente do EC mais divergente do EF. Isso aqui a gente já conhecia. Isso aqui é simplesmente o ρ sobre ε0. Tá? Esse outro aqui a gente não conhece ainda, mas eu vou dizer agora que vale zero. Tá? Então, ρ sobre ε0. Logo, independente do campo elétrico ser conservativo ou não, o campo elétrico total, que é a soma dos dois, né, o campo elétrico que existe, o campo elétrico resultante, segue ainda a lei de Gauss. Então a lei de Gauss continua sendo a mesma. Então o rotacional do E não é mais zero e o divergente do E continua sendo o ρ sobre ε0. A lei de Gauss está salva, digamos assim. Né? Digamos que a lei de Gauss, né, que a gente tinha visto apenas para o caso conservativo, na verdade vale em geral. Tá? Isso é importante porque isso significa que ela é uma coisa, continua sendo a verificação fundamental por ela é de que carga gera campo elétrico. E aí essa geração é de um campo elétrico
que tem parte conservativa e tem parte que é não conservativa também. Vai depender de como é que é gerado. Tá? Mas a gente pode agora falar mais sobre isso aqui. Né? Então vamos falar sobre isso daí. Então, falando sobre isso, né? Propriedades desse campo aí. Então, exemplo. Mostra que esse EF pode ser calculado a partir disso daqui. Então, é um jeito de você achar, né, o EF. Ele envolve o A, nosso potencial magnético vetorial. Já falamos sobre ele. A gente sabe o seguinte, acabamos de ver ali a lei de Faraday. Rotação de E mais del B, del T igual a zero. A gente tem que o rotacional do A é justamente B. Tá? Então a gente pode pegar isso e jogar aqui. Ó. Então, rotacional de E mais ddt do rotacional de A é igual a zero. A gente pode trocar a ordem do operador nabla com a derivada temporal. Então, rotacional de E mais rotacional de dA del T igual a zero. Ou colocando o rotacional em evidência, E mais dA dt é igual a zero. Bom, aí agora as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Então, aquele campo ali, E mais del A del T, aquele campo é conservativo, porque o rotacional dele é igual a zero. Aquele campo a gente pode escrever como gradiente de alguém. E adivinha só quem é? Bom, E mais o del A dt, né? Pensando como isso fica na situação em que você tem magnetostática, né? Então o A não depende do tempo. Então del A dt é igual a zero. Então o E, quem é? Na situação magnetostática a gente tem apenas um campo conservativo. Então isso daqui é menos grande de ver. Então aqui aparece o potencial elétrico escalar, que agora já não tem mais a interpretação tão direta e tão física que tem lá no caso de eletrostática, em que a gente consegue associar ele com trabalho e tal. Aqui a gente tem uma função. Essa função é uma função escalar. Né? Então a gente tem dois potenciais aqui, o potencial elétrico escalar e o potencial magnético, né, que é um vetor. E aí o nosso E ele é dado agora por esta relação, onde... E aí a gente consegue tirar então aqui de modo fácil, né? A gente consegue ver que o E de Coulomb, então, é conservativo. E o E de Faraday é justamente o que está associado com o potencial magnético, né, vetorial. Pode ser que numa certa situação só tenha esse, pode ser que só tenha esse, pode ser que tenha ambos, pode ser que não tenha nenhum, né? Mas a gente tem agora essa relação aqui. Legal, com isso a gente mostrou o que a gente queria, né? Mostrar que a parte de Faraday, a parte não conservativa, é dada por menos dAdt. Daí a gente tem agora mais o seguinte, a gente já falou sobre calibres. A gente já viu que
Calibres são valores diferentes de potencial A, mas que geram mesmo, né, campo magnético. Então são situações matemáticas distintas, mas fisicamente iguais. A gente usa um dado calibre para fazer uma conta mais fácil. No calibre de Coulomb, a gente tem o divergente do A é igual a zero. Então, pensando nesse calibre, para fazer contas, né, a gente está interessado em fazer a conta do divergente. Divergente de quem? Divergente do EF, que a gente não sabia quanto valia. Mas o divergente do EF é menos o divergente do DA/DT, que por sua vez é menos ddt do divergente de A, o qual no calibre de Coulomb é zero. Então agora a gente mostrou até que vai. Lembra que eu posso usar qualquer calibre para fazer as contas, o calibre é para ajudar a fazer as contas, então obviamente no calibre de Coulomb é mais fácil fazer essa conta. E aí eu mostro que isso aqui vale zero. Isso vale zero no calibre de Coulomb, isso vale zero em qualquer calibre. Porque isso não altera a parte física da coisa. Né? E aí, lembrando que o A a gente conhece, né? Tem uma expressão genérica para o A. O A, em termos de uma corrente J, né? Pensando genericamente a gente pensa em volume. Então, J de R e T, R menos R', né, que é o nosso Rzão, só para ficar bonitinho. Né? Então a gente tem o seguinte, o EF, né, vai ser dado por menos μ0 sobre 4π del t da integral do J de R' T R menos R', bom, TV', só para ficar bonitinho, né? Ou então E é igual a menos μ0 sobre 4π a integral de J ponto de R' T sobre R, vou botar assim, TV'. Tá? EF. A parte do campo elétrico de Faraday envolve J ponto. Como eu falei, né? Quando você tem J ponto, né, você tem uma corrente variável, que foi exatamente o que Faraday falou nos experimentos dele. Uma corrente variável no primário gera uma corrente no secundário. Né? Exatamente isso. Então, o jeito dessa a componente EF, a componente de Faraday, tem a ver justamente com esse J ponto. Tá? Aí, só para deixar bem claro, né, a contribuição desses termos, vou colocar aqui como é que fica no caso geral, né, uma coisa que você vê em elétron 2 da dedução, né, que são as equações de G-Fimenko. Só para expressar bem claro como é que fica a geração de campo elétrico no caso geral, incluindo a parte conservativa e a parte não conservativa, para explicitar como é que fica. Não é uma coisa muito simples, né, a expressão, mas só para a gente ter isso aqui para futuro, para ilustrar claramente
as contribuições das coisas. Aqui. Então, para uma dada distribuição de cargas e correntes, a gente vai ter geração de campos elétrico e magnético, e aí a gente vai ter essas expressões aqui para o cálculo dessas coisas. Já vou falar mais sobre isso aqui. Aqui, o ponto LB rode T, J ponto del J T, TR T menos R sobre C, R menos R linha, calcular TR. Bom, aí falando sobre isso aqui. Bom, isso aqui são as equações de G-Fimenko. Você obtém isso daqui fazendo uma calculeira enorme, né, a partir da solução das equações de onda para o campo eletromagnético mesmo, né, fazendo um monte de passos matemáticos aí e tal. Mas o ponto importante aqui, né, aqui você tem campo elétrico e magnético em função dos seus geradores, efetivamente. Então a gente pensa agora, vem aqui agora quem são os geradores. Então primeiro para o campo elétrico. Primeiro o gerador Rho, densidade de carga. Então carga. Né? Veja que essa expressão aqui, né, quando Rho e J não são funções do tempo, Rho ponto e J ponto é zero, esses dois termos zero. Aqui a gente tem 1 sobre 4π, Rho, que não é função do tempo mais, então é Rho de R', R sobre R cubo. Isso aqui é essencialmente o campo elétrico de Coulomb, que a gente já conhece. Campo eletrostático. Né? Tem agora uma dependência com TR. Quem é TR? TR é chamado de tempo retardado. O tempo retardado é o tempo atual menos R sobre C. Por quê? Porque a informação saiu de R', né? Chegou agora, que é o tempo atual, mas ela não foi produzida agora. Foi produzida num tempo anterior. E aí demora um certo tempo. Em vácuo, esse tempo tem a ver com a velocidade da luz, C, né? Demora um certo tempo para chegar aqui. O tempo com o qual ela teve que sair para chegar agora é o tempo retardado. A diferença, basicamente, tem a ver com a distância sobre C. Né? Distância sobre velocidade. Isso dá um ΔT. Então, T menos TR. Então, a informação saiu antes. Então, por isso que precisa saber a densidade de carga como ela estava antes, quando foi produzido o campo. E aí chegou agora no observador. O observador está em R. A fonte está em R'. Né? Então, esse primeiro termo essencialmente dá o campo de Coulomb. Quando você tem a situação em que você tem corrente, você tem carga ou corrente dependendo do tempo, aí aparece o termo Rho ponto e aparece o termo que envolve J ponto. Rho ponto tem um C aqui na história, comparado com esse. Então, menos intenso. Esse aqui tem um C quadrado, menos ainda. Tá? Quando tem J ponto, temos uma contribuição para o campo elétrico.
Então, essa parte aqui, basicamente, essas duas partes aqui, né, são a parte que vai dar a parte conservativa da coisa. Essa parte aqui não é não conservativa, tá? É importante isso. Esta parte é a parte não conservativa. Essa parte justamente é o campo de Faraday. Vem daqui. Os outros dois juntos é o campo de Coulomb. Tá? E aí, no caso magnético, a gente tem também, de novo, pensando magnetostática. J ponto igual a zero. Então não tem esse cara, tem esse aqui. Isso aqui é Biot-Savart. J vetor R sobre R cubo. Biot-Savart. Quando não é mais magnetostática, eventualmente tem J ponto, e aí tem J ponto aqui, ó. De modo que J ponto aparece aqui e J ponto aparece aqui. Então, J ponto dá origem a um campo elétrico não conservativo de Faraday e também dá um termo magnético, um campo magnético. Então, no mesmo local, aparece tanto uma contribuição desse, devido a J ponto, quanto uma contribuição desse, também devido a J ponto. Por isso que ambas as coisas acontecem no mesmo local e no mesmo ponto, mas não é que um causa o outro. É que a causa é comum. A causa comum é J ponto. Tendo J ponto, você vai ter um campo de Faraday não conservativo e uma parte do campo magnético também aparece, dada por esse J ponto. Isso é uma coisa bastante importante, saber que existe essa conexão com os geradores de fato e quem são os geradores de fato de campo eletromagnético. Então, Rho ponto e J ponto são Rho ponto, J e J ponto são os geradores de fato de campo elétrico e magnético. Tendo essas coisas, você vai ter geração de contribuições de campo elétrico e magnético. Tá? Isso é bastante importante. Né? E a parte de Faraday é a parte que envolve justamente o J ponto, que é a parte não conservativa, que vai surgir e que surgiu no nosso caso específico que a gente viu agora há pouco. Às vezes a gente tem que ter bastante cuidado para identificar se tem ou se não tem J ponto, né? É muito fácil ter e a gente achar que não tem, de modo que a gente fica sem saber a origem desses caras aqui. Importante ter na cabeça também que a intensidade disso aqui, em geral, é pequenininha, por causa desse C quadrado aqui. Né? Então, quando não tem os outros, é mais fácil de perceber esse. Né? Tá? Que basicamente é o caso que a gente viu na segunda vez, né? Quando a barra parada, trilha andando. Tá? Bom, então a gente falou sobre as propriedades, certo? Próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação dessas ideias, né? E ver que tem coisas bastante interessantes que surgem quando você começa a trabalhar com campos elétricos que não são conservativos. Né? Então tem muitas propriedades importantes, conceitualmente também interessantes, que estão ligadas a essa questão. Tá? Mas na próxima aula a gente continua então. Pessoal, obrigado a todos, curtiu, dá um joinha, né? E até a próxima. Tchau!